fica calmo, acende uma vela, acende um incenso. A energia que é criada interfere positivamente, inclusive em equipamentos eletrônicos. Depois me lembrem de comentar sobre isso. Uma experiência que eu fiz, que eu realizei, sobre essa interferência durante uma semana, 24 horas por dia, com 3 pessoas. Tá? Mas lá por meio, me lembre desse dado que eu comento com vocês o que aconteceu. Então, quinta-feira é o dia que falamos sobre espiritualidade aqui na Rádio da Terra. Se tiver alguém novo aí, eu não consigo ver todo mundo hoje. Se tem alguém acessando hoje pela primeira vez a Rádio da Terra, eu peço para que você deixe o nome da cidade em que está, para que todos possam saudar você e que seja bem-vindo. Toda quinta falamos sobre espiritualidade de uma forma abrangente, sem segmentação, sem dogmas, sem seguir qualquer ideologia, a não ser a ideologia da amizade, da fraternidade, do amor. Só que é aquele amor de verdade. Aquele amor onde a gente pode se expressar com respeito e o outro ouve com respeito. Não é aquele amor que só aqui salva. Não é esse amor. Muitas pessoas têm isso, né? Eu amo, mas se você não levantar a mesma bandeira que eu levanto, então você está condenado ao inferno. Quantos de nós já escutamos isso, né? Quantos já ouviram esse amor sendo pregado em diversos lugares? Não é esse amor que falamos. É o amor da amizade, do respeito, de realmente você poder dar um sorriso para o outro, sem julgar, sem querer saber do passado, sem querer saber da conta bancária. Esse é o amor que ainda precisamos aprender. Então seria interessante que todos acendessem um incenso, obviamente quem gosta, né? Quem não gosta, tudo bem. Uma velinha. Ofereça essa vela para quem? Para o anjo da guarda. Para quem acredita em anjo da guarda, ofereça essa vela a ele. Na realidade é para nós mesmos. Ele talvez não precise. Quem precisa somos nós. Mas ofereça a ele para ampliar essa conexão, para iluminar o seu espaço, iluminar a sua sala, iluminar o seu quarto e interferir também nas conexões do seu computador. Faça isso. Mais uma vez, boa noite a todos. Aproveitar que o pessoal está aí tentando fazer conexão, tentando ouvir, né? Entrar novamente com a conexão. Explicando para quem está chegando hoje pela primeira vez, caso não tenha lido, né, a nossa página, eu peço sempre para que dê uma olhada na página inteira, que tem a programação, os horários de funcionamento da rádio e também o assunto da noite. No caso, hoje o assunto é espiritualidade de forma aberta. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade não é segmento, não é ideologia, não é absolutamente nada que se dê um nome. É simplesmente o estudo de tudo que existe. Tanto faz uma teoria, tanto faz um grupo, pode até mesmo temos aqui pensamentos de grandes filósofos. Vocês podem trazer dicas, podem trazer ideias sobre espiritualidade, dúvidas, que nós vamos juntos tentar chegar em um denominador comum. A grande sacada, o grande diferencial dessa rádio que me motivou a montar, além, obviamente, do tema básico, que é a evolução humana, é que ela precisa ser ao vivo. Precisa ser da forma interativa, onde vocês, cada um que aí está, tenha voz, tenha direito a ser ouvido, e eu vou ler e vou responder dentro do que eu souber, para que se torne dinâmico, para que se torne algo que seja uma extensão,
da sua casa, que seja uma extensão do seu sofá, da sua cadeira, como se estivéssemos todos juntos, sentados, conversando, batendo um papo, sem extremismos, sem maestrias, sem radicalismos. É um lugar que podemos conversar. Lembra quando antigamente os pais acendiam uma fogueira, ficavam os adultos ali sentados, conversando, e as crianças brincando, pulando fogo, queimando o pelinho da perna, né? Fica aquele cheiro terrível depois. Vocês lembram disso? Quem não teve isso, é uma pena, porque isso cresce e aguça a nossa curiosidade por algo a mais na vida. Essas noites na fogueira ativam o nosso coração, ativam a nossa alma. E é por isso que sempre que possível nós precisamos nos unir ao redor de uma fogueira. E por esses tempos digitais, a nossa fogueira tem sido a Rádio da Terra. Essa tem sido a nossa forma de aquecer o coração, de esquentar o nosso convívio. E ontem, quem participou ontem viu, né, e sentiu que a fogueira estava quente. Eu até fiz uma pergunta aí, não sei se todos viram, né, ou leram. É interessante depois procurar, que a energia parece que a cada dia cresce. Claro que isso pode ter altos e baixos, né, em alguns momentos. É normal, porque nós somos cíclicos. A lua interfere, o tempo interfere, astros, né, interferem. Então tudo é cíclico. Então realmente podemos sentir esses altos e baixos. E faz parte. Encarar isso com normalidade faz parte. Por isso que é importante sempre estarmos desapegados do resultado final. E sim curtindo o caminho, curtindo todo o processo. Daqui a pouco eu falo mais. Vou aproveitar e pedir para o pessoal que está acostumado com informática, de repente, bolar uma forma para quem não consegue acessar a rádio, né, por essa conexão, de você mesmo retransmitir, talvez até via Hangout, para uma pessoa, né? De repente você entra em contato via Hangout com quem não está ouvindo a rádio e transmite da sua conexão para a pessoa. Às vezes mudando essa via, né, a fonte da informação pode dar certo. Quem sabe é uma alternativa aí que a gente possa criar, né, para quem tem dificuldade numa emergência, é claro. Pensem nisso aí, se é viável, se é lógico isso que eu estou falando. Não entendo profundamente informática e quem sabe a gente pode bolar um esquema desse. Até mesmo se vocês descobrirem uma forma de fazer essa retransmissão, podemos deixar um tipo de um botão ou alguma coisa assim no site, né, para que as pessoas que não consigam tentar por essa via indireta aí, talvez. Depois a gente pode conversar sobre isso. Quem tiver mais conhecimento técnico das possibilidades dessa retransmissão, tá bom? Então, vou pedir a todos 15 segundos de silêncio a todos. Sabe por quê? Porque eu quero começar a nossa noite. Eu dei um tempinho aí a trazer um pouco, né, só para tentar o pessoal se ajustar no som, mas temos que começar. Então, 15 segundos, todos em silêncio, porque eu vou tirar uma carta do baralho xamânico. Vou ler para nós qual é a mensagem para o grupo. Nós tivemos aí 3 semanas, eu estava lendo os números, né, de todas as pessoas que enviaram, e como nós finalizamos na semana passada, então a partir de agora eu vou tirar um número e ler qual é o destino da carta, qual é a mensagem para todos nós que aqui estamos nesse momento. Para quem não pegou a explicação sobre o que é isso que eu leio, né, sobre essas cartas, me pergunta novamente mais para o final
lá por volta das 11h30, daí eu explico, tá bom? Agora nós precisamos iniciar, já passamos aí 20 minutos de tempo para que todos pudessem se ajustar. Então, a partir de agora, 15 segundos de silêncio que eu vou tirar uma carta. E a carta é a de número 38. Antes de falar sobre essa carta, vou contar para vocês uma história que ocorreu comigo com essa carta. Uma parte da história vocês já conhecem, que lembra quando eu comentei, a maioria das pessoas já ouviu, teve uma época da minha vida que eu estava cansado da loucura aqui da Terra, entrei num processo de depressão muito forte, que eu achava que eu não tinha lugar aqui, que nada disso era para mim, que está tudo errado, que eu não consigo viver nesse mundo. Mesmo estudando tudo que eu estudei, aprendendo, conversando, viajando, cuidando de pessoas, mesmo com tudo isso, eu me achava inútil aqui nesse planeta. Então entrei num processo profundo de depressão e queria realmente morrer. Eu não queria me matar, mas eu queria morrer. Então, no final de semana, eu me entreguei, pedia, orava para que me levassem e não comia mais, simplesmente orava para que me levassem. Eu estava muito mal, com muito cansaço, aquele desânimo espiritual. E eu já contei isso para vocês, inclusive até o que aconteceu, aquela parte de São Francisco, vocês se lembram da música de São Francisco. Inclusive eu uso essa música no workshop justamente e também por causa disso. Mas tem uma parte que é muito interessante. Quando eu me propus a tirar a carta, lembra que eu falei para vocês? Quero tirar uma carta e tirei uma carta lá? Tá, então aconteceu. Eu tirei essa carta, que foi a carta da árvore, eu fui para a árvore. Aí quando eu voltei, aconteceu tudo o já comentado com vocês. Quando eu retornei, já voltei mais animado, eu falei, então agora eu quero dar o próximo passo, vou tirar uma nova carta. Tá? Embaralhei tudo. E comecei a pensar numa nova carta. Que carta? Qual é a mensagem para eu fazer? E não conseguia, porque com essa carta, com esse baralho, eu não brinco. Se eu tiro, é para fazer, eu obedeço, simplesmente, eu não discuto. Tem coisas que a gente não pode discutir. E com essas cartas, com esse ensinamento, eu não brinco. Passaram meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, já era tarde da noite, eu não conseguia tirar uma carta, porque eu só tiro se realmente eu sentir. Eu não estava entendendo por que eu não conseguia tirar uma carta. Não entendia de forma alguma. Até que depois de 4 horas me deu um estalo, assim, tipo uma mensagem. Conte as cartas. E eu comecei a contar, são 44. Haviam apenas 43. Eu falei, nossa, está faltando uma carta. E aí eu comecei a procurar e vi que ela estava bem dentro, porque vem uma caixinha de papelão, e ela ficou enroscada lá no fundo dessa caixa de papelão. Então eu falei, é essa a carta que eu devo ler. Então eu peguei a carta e li. A hora que eu li, eu chorei. Aí eu falei, não, mas eu acho que não vale isso. Eu tenho que colocar ela no baralho. Coloquei no baralho, embaralhei e tirei. Adivinha qual carta saiu? A mesma. Então não adiantava eu fugir da carta. E a carta, vou ler agora para vocês, que é a carta de número 38. Então estejam preparados para receber essa mensagem. Eu peço para que, mesmo que você não saiba o que é,
né, que depois eu posso explicar, mesmo que você não tenha a menor noção do que eu esteja falando em relação a essa carta, eu peço para que nesse momento você se revista de seriedade, revista o seu corpo e a sua mente, acalme a sua mente, não fique na tagarelice do dia a dia, porque quando nós vamos receber o ensinamento, nós precisamos estar preparados. E a preparação é o silêncio, silêncio da mente, silêncio na voz, na boca e com o coração aberto. E é assim que funcionam essas cartas. Então daqui para frente eu quero deixar isso bem claro, vou repetir sempre que preciso, para que quando eu for ler sobre esse ensinamento, a gente fique quieto por um momento. Tá ok? É a carta 38. Carta 38 é o campo da fartura. Ideias, necessidades manifestadas. E ela tem uma poesia que também é uma charada. Campo da fartura, abundância para todos. Fome e dor nunca mais. O grande mistério tem afeição pelos filhos da terra e os alimenta com a eterna chama. Filhos da terra, confiai de novo. Sede gratos e tecei louvores. O campo da fartura continuará a sustentar-nos em todos os nossos dias. E como que eu posso aplicar isso? Tá, essa charada, essa é a poesia, para que fique guardada no seu coração, para sua reflexão. E agora eu vou dar uma explicação sobre o que isso tudo quer dizer para nós. Essa carta, ela tem uma cornucópia como desenho. E a cornucópia está repleta de uma profusão de ideias, talentos, roupas, experiências, comida, companheiros e sentimentos, que deverão atender às necessidades dos filhos da terra. Se a carta do campo da fartura apareceu em suas mãos hoje, você está tendo garantias de que tudo aquilo que você necessita neste momento está se manifestando. Todas as suas necessidades serão atendidas. Comece a agradecer agora, antes mesmo que isto se manifeste. Mostre ao grande mistério a confiança que você deposita em seu próprio processo, deixando de lado qualquer dúvida que ainda possa ter, voltando a ser novamente uma criança. Não tente limitar a maneira pelo qual a manifestação física ocorre. A fonte original opera por vias misteriosas, colocando em nossa trajetória as pessoas, os lugares e os objetos que responderão integralmente às nossas necessidades. Nós somos solicitados a lembrar as diferenças entre necessidades verdadeiras e muletas materiais, que são meras ilusões de felicidade. De todas as maneiras, o campo da fartura nos recorda o nosso direito divino a termos nossas preces ouvidas e nossas necessidades atendidas. Esse é um recado para todos nós e vou aproveitar e direcionar isso para o pessoal do Sul e para o pessoal do Alto Paraíso. Vamos? Ainda falei isso hoje com o nosso amigo Francisco. Queremos fazer algo? Vamos fazer. Não vamos pensar muito, não. Se coloque na disposição de que tudo dá certo. Eu estou à disposição e vou para o workshop, para fazer a balada, para a gente se encontrar. É só reunir as pessoas que estamos indo. Então essa carta de agora também faz parte desse projeto. Então, para o pessoal de Sul, Joinville e Santa Catarina, é só organizar, abre o espaço, monta, que o grande mistério já disse. Tudo certo. Gostaram? Aguardo a sua opinião e a sua manifestação aí no chat da rádio. Sandra, sim, vou comentar já já, só estou aguardando o comentário de vocês sobre a carta que eu acabei de ler. Como isso foi para você? Como foi esse recado? Não precisa, obviamente, falar das suas
questões pessoais, mas como que foi chegar essa mensagem para você? Porque quando eu faço a leitura dessas cartas, elas são um recado do divino para nós. Não é simplesmente ler uma carta ao acaso. Ela é séria, ela é um recado, porque assim nos dispomos a fazer. Então aguardo o seu comentário e depois eu continuo falando e respondendo mais perguntas. Continuando então, depois se tiver mais depoimento sobre a carta, eu vou lendo, tá? Quero informar, caso tenha alguém chegando a primeira vez, que logo abaixo, um pouquinho abaixo do chat, tem um botão que está escrito Grupo Rádio da Terra. É o grupo do Facebook, para você acompanhar, isto é, se você curtir a rádio, né, se você quer acompanhar as nossas conversas, para você acompanhar o que está acontecendo. Na rádio, nós temos o limite desse tempo, e no grupo nós podemos continuar, ampliar e colocar mais informação sobre tudo aquilo que nós estamos discutindo na rádio. Vamos tentar sempre focar no grupo as informações daquilo que a gente tem discutido, tá? Claro que tudo é bem-vindo, mas tentar não fugir muito para que a gente crie uma certa sincronicidade, uma certa energia de estar em harmonia com tudo isso que está acontecendo, com o que nós estamos conversando. E quero passar para vocês também que coloquei lá, imagino que a maioria viu, 2 álbuns. Um eu comentei ontem, né, que foi o álbum de quando eu trouxe para cá o Antônio Maranhão, que é aquele contatado, 13 vezes ele foi abduzido. Então tem as fotos dos planetas, as fotos das naves. Então dá uma olhada lá, que aí na quarta-feira que vem eu posso falar para vocês, explicar um pouquinho sobre essas fotos. Então dá uma olhada, se você tiver dúvidas, se você quiser saber de algo, eu posso explicar. A única coisa que eu vou responder aqui hoje, que me perguntaram, mas depois na quarta que vem, que é o dia de ufologia, nós podemos aprofundar, né? É que tem lá uma inscrição que, segundo o Antônio Maranhão, eu coloco assim porque eu não estava com ele, né, quando ele foi abduzido, mas que segundo ele aprendeu nas abduções um dialeto, uma forma dele escrever na linguagem dos seres que ele teve contato e depois ele traduz. Então lá tem a foto da mensagem que ele recebeu do comandante da nave, e lembrando que tudo isso é físico, tá, gente? Não é viagem astral, nada contra a viagem astral, mas físico, mensagens físicas. Ele foi, ele voltou, ele andou nas naves, foi abduzido, pessoas viram, contatos, testemunhos, etc e tal. Mas na quarta a gente entra sobre isso. Mas ele recebeu essa mensagem. E há a tradução, né? A tradução logo a seguir da mensagem. Inclusive que o comandante de lá pediu para agradecer, né, a todos do grupo, por estarem ajudando a divulgar, e me chamou de Tar, que para eles o meu nome, na língua deles, é Tar. Então está lá, depois você dá uma olhadinha, e na quarta-feira que vem a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Hoje fiquei também de falar mais sobre a fumaça, né? Então, como hoje é dia da espiritualidade, então nós vamos falar sobre essa fumacinha. O que é essa fumacinha? Quem sabe, quem não sabe? Eu comentei com algumas pessoas, principalmente aquelas que foram, né, assistir ao workshop, para saber se eles viram isso lá ao vivo. Porque acontece tanta coisa no workshop, fala a verdade. Quem esteve lá sabe, é tanta coisa que eu não tem como eu falar. Vocês entenderam, eu imagino que vocês entenderam que eu não posso falar sobre esses acontecimentos porque são espontâneos, né? Depende do grupo, depende de vários fatores, não tem como eu falar. Eu simplesmente divulgo o workshop e aí quem está lá que vai acompanhando o que acontece. Mas o que ocorreu foi o seguinte: depois que eu fui ver as fotos,
à tarde, eu senti assim, olhe bem com atenção as fotos, que tem algum recado. Eu senti isso, tá? Então eu comecei a olhar as fotos com mais atenção e de repente eu comecei a ver tipo uma fumaça. Eu até pensei que fosse escrito na parede, que a parede tivesse lá, alguém tivesse escrito, né? Algo e apagou, e sabe quando você escreve e fica meio borrado ainda no fundo? Então eu comecei a analisar as outras fotos e vi que não, que a parede não tem inscrição nenhuma, porque nas outras fotos a parede está perfeita. E lá o ambiente, para quem viu, é tudo bonitinho, tudo realmente arrumadinho. Eles não iam deixar um borrão na parede. Então o que aconteceu? Eu comecei a observar todas as fotos, não só da minha máquina, mas também de outras pessoas. E sempre havia, não em todas as fotos, né, mas quando eu estava lá encostado na parede, essa 90% apareceu dessa forma, aparece um tipo de uma fumacinha. Aí as primeiras que eu olhei pareciam caracteres em hebraico, escrito em hebraico. Eu ainda vou dar uma pesquisada nos caracteres em hebraico e para ver se essa fumacinha é realmente hebraico, mas me parece muito. Quem quiser ver, é o seguinte, vou dar a dica agora para quem está chegando hoje, quem não viu ainda, tá? Ou para quem não está sabendo. Abre aí no seu navegador uma nova página da rádio mesmo e clica lá em cima em download. Não clica na mesma página, porque senão vai sair a locução, você não vai ouvir mais, porque ele quebra a conexão. Em qualquer link lá em cima, em qualquer menu, você pode clicar que não cai a conexão, mas só na página download é que vai cair a conexão, porque ela abre uma janela para você colocar login e senha. Por que tem isso? Porque não é uma página que eu quero ficar divulgando para qualquer um, é só para quem está aqui, quem está ouvindo e então está recebendo essa informação. Então tem login e senha, é só você, se você não fez ainda, né, você coloca o seu e-mail, faz a senha, repete ela 2 vezes, depois dá login. Cada vez que você entrar, depois é só dar login e senha. Isso é padrão, né? Qualquer programa hoje você tem essa opção. Então lá você vai ver, na página download, você vai ver vários botões para você fazer download. Depois eu pergunto, pegou essa explicação, lá tem Estrela da Cura, Como Curei Minha Vida, Clorofila Minibook, tudo existe, tudo isso você pode fazer download, é gratuito. Depois mais abaixo tem uma propaganda do workshop que foi agora essa semana passada em Santo André. Espero que as próximas aqui sejam em Blumenau, Santa Catarina, Planalto Central, certo? Vamos para lá, vamos fazer aí no Sul e vamos fazer no Planalto Central, vamos fazer em Alto Paraíso. Então espero que a próxima propaganda seja nesses 2 lugares. Então um pouquinho mais abaixo tem uns desenhos também que depois eu explico, você pode ler, mas aí não tem toda a explicação, porque eu quero realmente explicar para as pessoas que estiverem ouvindo a Rádio da Terra, não é para curioso não vai entender muita coisa. É para eu explicar, porque isso aí é o que estou compartilhando com vocês. Tem um vídeo também que você pode ouvir, né, depois com calma. E então abaixo vem uma foto grande, que essa foto está cheia de fotinhos pequenas, com todas as inscrições. Né? Claro que algumas são quase que repetições, não é repetida, é uma sequência, tá? Olha a primeira coluna da esquerda, vai até embaixo e depois ela continua na direita, tá bom? E então, com isso você vai ver que ela muda, ela passa por uma inscrição e depois ela volta para a mesma. Então aí é uma sequência de fotografia. E tem algumas que não tem nada, só tem pode ver, a penúltima da coluna da esquerda, que aparece o meu ombro, tem as bolinhas. Tá? Depois a última tem uma bola maior e começando uma inscrição, e depois você vai lá para cima, é que escreveu o Celso. Aqui, né, nessa imagem, não está aquela foto que eu passei para algumas pessoas, onde eu forcei, né, uma caneta em cima para você ver o Celso. É como se tivesse um prefixo, parece com um Z, ou alguma coisa parecida com Z. Alguns até colocaram que é DR, né, tipo Dr. Celso, que muitas pessoas me chamam de Dr.
Dr. Celso. Outros colocaram como Z, né? Então eu fiquei em dúvida, porque eu olho aqui, realmente é um Z, e também olho, parece um D e parece algo parecido com R. Mas o Celso é claro, é muito claro. Então essa fumacinha é, estudando para a psicologia, para as ciências, normalmente isso é tido como ectoplasma. O ectoplasma é uma energia nossa mesmo, ou uma energia do local, da egrégora do local, que pode ser moldada, que pode ser manifestada de diferentes formas. E nesse caso, ele começou a passar mensagens. Para mim é muito nítido que são ideogramas hebraicos ou muito próximos do hebraico, tá? Pode até ser algo mais antigo que o hebraico, mas parece muito. E depois escreve Celso e escreve outras formas. A última, então, é como se tivesse uma palavra escrita grande e duas linhas a seguir. Né? A última foto de todas, do lado direito, abaixo, onde aparece só a minha mão. Tá? Pode ver que aparece, ela muda. Então, se fosse um reflexo, o reflexo ia ser igual. Não ia mudar. Não ia escrever. Eu tentei analisar isso de todas as formas, por todas as fotos, para ver que se era reflexo, possibilidade de reflexo, e mesmo que seja um reflexo mutante, né? É um reflexo que está tomando formas. Então, realmente é um fenômeno que ocorreu físico, praticamente visual. Talvez estivesse até mesmo visível a todos, mas como era muito sutil, né, o flash que conseguiu revelar mais, o flash que fez aparecer, provavelmente estava lá. Eu conversei com a Maria do Carmo, essa informação nova, conversei com a Maria do Carmo sobre isso. Ela falou: nossa, Celso, eu já vi uma fumacinha dessa no banheiro, mas eu não sabia o que era. Então existe essa egrégora que quer se comunicar e que até hoje não foi vista, né, não foi entendida ou estudada. E a partir desse momento, penso que mais manifestações, né, irão ocorrer em relação a essa fumacinha que é um plasma, né, o plasma ou o ectoplasma. Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo conseguiu ver? Dá um alô aí para mim que eu já volto explicando mais. Agora vou passar a explicação do que a Sandra pediu em relação à traição, que eu comentei isso no workshop, né, e é que ela quer saber mais. Então, como não houve mais perguntas sobre a fumacinha, né, o plasma ou o ectoplasma, então eu tenho isso como entendido. Quando possível, repito, para quem não pegou, pode ficar tranquilo, avisa aí, turma, por gentileza, as pessoas que não conseguiram ouvir, que semana que vem, na quinta-feira que vem, eu posso repetir sem problema algum essa parte da explicação. Então eu tenho aqui algumas perguntas, mas um detalhe. Gente, fiquei muito feliz hoje, vocês não têm noção. Eu sempre comento aqui, né, sobre as redes sociais, os grupos, e especialmente hoje o mais forte, que é o Facebook, por enquanto, né, porque tudo pode mudar. Eu sempre comento com vocês que das grandes intenções minha com a Rádio da Terra era sair daquela frieza facebookiana de você ter um grupo, de você estar num grupo, às vezes um grupo grande com mais de 1000 pessoas, ninguém posta nada, ou então várias pessoas postam e fica aquela postagem, igual posto de gasolina, né? Tem lá um quadro, um mural e todo mundo coloca lá, vende-se, compra tal, mas ninguém continua o assunto, ninguém aborda mais, ninguém aprofunda aquilo e ponto final. E está todo mundo isolado. Daqui a pouco vai ter um grupo para cada um e ninguém vai participar de grupo de ninguém, né? A coisa está assim, segmentação total. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu e ponto final. E um ainda discutindo com o outro. Então, para tirar essa frieza, que eu pensei em fazer algo realmente em que pudéssemos, né, conversar, ir mais além, e aqui está a Rádio da Terra. E por sugestão de vocês ontem, eu montei a rádio, montei o grupo, que é para a gente continuar os assuntos e colocar, focar, né, os nossos conhecimentos, focar as informações
E sabe o que aconteceu hoje no período da manhã? Eu não vi isso ainda. Se vocês já viram, me dá um toque, porque eu participo lá, né? Eu nem posso dizer que participo, porque é tão frio. Eu participo de mais de 50 grupos no Facebook ligados a esses temas, e todos, sem exceção, tá? Eu sei que um ou outro aí é diferente, mas desses que eu participo, todos, ou quase todos, sem exceção, é nessa linguagem fria. Ninguém fala com ninguém. Quando fala é para discutir, é para xingar. Raras manifestações, raros continuam alguma coisa séria nesses grupos. E sabe o que ocorreu hoje no nosso grupo, no grupo Rádio da Terra, no período da manhã? Vocês têm noção do que aconteceu hoje no grupo que eu acompanho aqui, né? Como administrador eu acompanho? Tivemos mais de 300 visualizações, manifestações, movimentos, ações. Se você olhar aí no grupo, você vê 10, 15, às vezes 20 mais, mas se você entra na página, todo mundo postou, 2, 3, ok, e acabou. Na nossa página, no nosso grupo, no período da manhã de hoje, estava uma loucura. Os quadros aqui de opinião, de curtir, de comentários, de foto, de análise, subia sem parar. Subia. Eu clicava em todos para zerar, ele já subia instantaneamente. Tivemos mais de 300 movimentações, 300 paginações dentro do grupo, só hoje no período da manhã. Ou seja, é um recorde que eu não vi em nenhum outro grupo até o momento. E isso porque criamos o grupo ontem. Então, para todos vocês é o seguinte, é isso aqui, ó. É sucesso total. Eu acho que alguns de vocês devem ter percebido que realmente foi uma agitação. De novo a agitação da galera aí para o evento. Isso me deu muita alegria, porque é uma ferramenta tão bonita, usada para nada, né? Só para meia dúzia de oi, curtir. E se você pergunta para o cidadão o que ele achou de verdade, ele nem assistiu o vídeo que você postou. Doido isso, né? Então, estamos quebrando hoje e ontem a Rádio da Terra quebrou essa frieza com o nosso calor da amizade. E se você acha que isso é pouco, é que você não entendeu ainda o que estamos fazendo aqui nesse espaço. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mais de 300 movimentações, mais de 300 acessos, né, compartilhamentos, pessoas dando depoimentos, comentários, entrando, visualizando em todos os sentidos. É muito forte e muito interessante. Muito obrigado a todos. Conseguimos dar uma esquentada hoje nessa ferramenta. Muito obrigado. Então vou responder agora a pergunta da Sandra. No workshop eu falei, ninguém trai ninguém. E a pergunta dela foi essa. Se eu posso aprofundar um pouco mais sobre isso. Para explicar isso para você, Sandra, eu vou contar várias histórias que estavam programadas para hoje e vou deixar por último essa explicação que imagino que você e todos vão entender perfeitamente. Eu deixei programado para hoje explicar sobre o dedo. Lembra a semana passada que eu falei sobre o dedo? De uma pessoa que perdeu o dedo? Vou explicar sobre isso. E também comentei a semana passada se vocês queriam saber do gratuito. Lembra? Ensinamento tem que ser gratuito. O que é de Deus não pode ser gratuito, ou tem que ser gratuito. Não se pode cobrar sobre ensinamentos. Não, eu não vou em lugar nenhum que se cobra. É certo? Não é certo? O que você pensa sobre isso? Então hoje eu vou dar uma visão que é uma visão pessoal, dentro do que eu aprendi e meditei com tudo isso, porque eu passei por todas essas questões. Se você está chegando agora, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que
tudo aquilo que a humanidade hoje pensa, pergunta, questiona e sofre, eu penso, questiono e sofro junto. Já passei por quase tudo. Não vou falar tudo porque né, tem muita coisa para a gente aprender. Mas eu já questionei tanta coisa e por isso que hoje eu fico numa posição muito tranquila de oferecer para você a minha amizade, oferecer para você aquilo que eu aprendi e aquilo que de repente pode te ajudar. E quero também contar com você, com a sua presença, contar com a sua opinião e poder trocar na amizade. Então é o seguinte, eu vou começar explicando o dedo. Certa vez, uma pessoa que participava de um grupo, esse grupo eu participei, isso é real, a história é real, participava de um grupo e era aquela pessoa mais dedicada. Eu até contei essa história no comecinho, mas eu vou relembrar aqui porque a maioria não ouviu. Era a pessoa mais dedicada desse grupo, a mais bondosa, a mais caridosa, a mais tudo que você pode imaginar. A mais dedicada, a que dava mais exemplos. E essa pessoa trabalhava como carpinteiro. E um dia, lá na carpintaria, né, você sabe, né, tem aquelas máquinas de cortar madeira, ela perdeu um dedo. Um acidente, ela perdeu um dedo. Tudo bem, foi lá, se ajustou. E as pessoas do grupo, ao ficarem sabendo, ficaram horrorizadas. E foram direto perguntar para o mestre. Mestre, por que isso? Logo essa pessoa, né? Tem outros aqui que são um caos, não chegam nem na metade do que essa pessoa é, não se dedicam em nada. Por que esse acidente foi acontecer justamente com ela? Ela não está quitando suas dívidas, não está pagando seu karma, a lei não está olhando por tudo isso? E o mestre respondeu imediatamente o seguinte: não julgue, jamais. Era para essa pessoa perder o braço inteiro. E foi justamente por todo o trabalho que ela está fazendo que ela perdeu somente um dedo. E isso porque ela ainda demorou para começar o trabalho e aprender. Se ela tivesse feito isso um pouquinho antes, como tudo é justiça, nada é injustiça, tudo tem o entrar e o sair, nada fica em dívida, nada fica a mais ou a menos, tudo precisa ser na medida certa, no equilíbrio. Então, chegou o tempo dela ajustar esse karma, e ela teve o livre-arbítrio para escolher. E ela escolheu o caminho correto, porém demorou um pouquinho mais. E como o aprendizado precisa, não vamos questionar o aprendizado da pessoa, é pessoal, é dela, ela perdeu apenas um dedo. Essa é uma história. E a outra é em relação ao cobrar e ao não cobrar. Então eu vou passar para você hoje uma explicação, para cada um que está ouvindo, que eu espero que essa explicação clareie, ilumine a mente nesse momento. E também uma explicação muito simples e que até hoje eu também não ouvi ninguém responder. Se alguém já deu essa explicação e você sabe, por favor, me dá um toque, me diz, porque eu quero conhecer essa pessoa também. Espero que essa explicação exista. Mas foi na minha meditação, dentro dos meus próprios questionamentos, que eu cheguei a isso. E é simples. Deve-se ou não deve-se cobrar por um ensinamento sagrado? Existem pessoas que cobram, existem pessoas que não cobram, existem lugares que falam que se cobrar não é sagrado. E existem lugares que falam, sim, pode ser sagrado. E cada um dão as suas justificativas. Uma vez, uma pessoa que pertence a diversas ordens, dentre elas maçonarias, várias maçonarias, não existe só uma maçonaria, caso não saibam, Rosa Cruz, Templário, entre outros, veio, né, amigão mesmo, gosto muito da pessoa, veio com a boca assim cheia para falar: olha só o que eu estou fazendo, recebi um curso, recebi um CD, recebi uma revista e tudo
gratuito. Isso é um sinal de evolução, de divino. Tudo que é cobrado, eu não gosto. Tudo que é cobrado, não deve ser feito. Eu respirei profundamente e falei. Lembrando, tá? Se você não concordar com o que eu falo aqui, não tem problema nenhum. Coloque seu ponto de vista. Estamos todos como irmãos. Eu falei para ele. Putz grila, né, cara? Precisou alguém de coração tão grande, bancar tudo isso para você receber de graça. Nada é de graça. Absolutamente nada é de graça. E digo mais. Se você recebe, você fica em débito. Quem já assistiu às palestras do professor Hélio Couto, ele explica isso. Se você ganha alguma coisa, sai correndo porque você ficou em débito. Ou seja, você vai ter que pagar isso. Nada de graça. E se você dá, você pode sossegar que você está com crédito. É o contrário daquilo que a gente imagina. E também uma outra pessoa, eu não gosto dessas coisas não. Tem que pagar. Pessoas que têm dinheiro, tá? Tem que pagar. Puxa vida. O que eu vou falar aqui agora, vou pedir para vocês tentarem sacar a jogada, tá? Ele falou assim para mim, eu não gosto dessas coisas, tem que pagar não. Eu vou lá para a Índia, fico lá 1 mês, 2 meses, 3 meses e não pago nada, assisto tudo de graça, direto dos mestres. E dando risada. Então eu vou... A pegadinha é, responde para mim, o que você pensa disso? Eu não pago nada, eu vou para a Índia e assisto tudo de graça. O que você tem a me dizer dessa palavra? Eu vou esperar você responder aí no chat da Rádio da Terra, vou ler e daqui a pouco eu volto explicando o que você pensou, aprendeu sobre isso. Que ele falou especificamente disso, tá? Não é do caso que eu contei anteriormente. Sobre essa palavra dessa pessoa. Vou para a Índia e assisto tudo de graça. O que você acha disso? Então, vou passar o que eu aprendi em relação a isso, ok? Lembrando que eu comentei antes dessa pessoa, né? Por ele ser de tantas ordens e falar aquilo, né? É incompatível. Até mesmo a Clara está comentando aí. É incompatível o que ele falou, mesmo participando, ele sabe que existem, né, os gastos básicos com a fala dele. Ele é de alto grau em todas essas ordens. É uma questão pessoal, talvez. Mas é o seguinte. É muito simples. Não há nem que pensar no gasto, não há nem que pensar em absolutamente nada, se é justo ou se não é justo, se é barato ou se é caro. É muito mais simples que tudo isso. Muito mais simples mesmo. Que é o seguinte. Nós temos no nosso banco espiritual débito e crédito. Isso é fato. Existe o débito e o crédito no nosso banco espiritual. E eu pedi para vocês comentarem sobre aquela pessoa, né, que foi para a Índia e lá disse que lá ele não paga nada, onde ele vai, assiste tudo direto dos mestres. Mas, pelo que eu li, ninguém sacou, ninguém percebeu. Exatamente. E eu vou falar. Gente, ele foi para a Índia, ele gastou 5 mil reais para ir para a Índia, ele pagou. Vocês não perceberam isso? Ele pagou muito mais do que se ficasse por aqui, muito mais se entrasse em alguma ordem e recebesse diretamente aqui. Ele não paga 80, 100, 200, 300 reais para assistir uma palestra no Brasil, mas ele paga 5 mil reais ou mais, né? Para ficar meses na Índia, 5 mil reais é pouco, para ficar lá. Isso é ego. É o ego que fala isso. Mas a explicação é muito simples. E você pode usar com carinho no seu coração essa explicação para tudo, que é o seguinte. Se o ensinamento que você precisa lhe chegou gratuito, é porque você tem crédito.
Se o ensinamento que você precisa lhe chegou cobrado, é porque você tem débito. Só isso. Não importa a forma, não importa por onde venha, e nem o valor. Porque tem pessoas que pagam R$10, tem pessoas que pagam R$1.000 e tem pessoas que vão gastar R$100.000. Depende somente da sua dívida no banco. Então, a partir do momento que você quer e foca o lado espiritual, aí a sua conta, né, o seu gerente pessoal vai indicar o caminho. Então, se você está no caminho com crédito, você recebe. Se você não está no caminho com crédito, mas está buscando, então é essa pessoa que vai ter que pagar, é essa pessoa que vai ter que participar. Então, isso quem escolhe não somos nós, mas sim o nosso próprio karma, dharma, o que nós temos para dar e para receber. Então não importa se a pessoa está cobrando ou não. Ela é apenas um veículo de manifestação do divino para ajustar você. Agradeça sempre. Então agora, só para finalizar a explicação, que eu contei essas duas histórias, né, e mais o crédito e débito, para falar da traição. A traição, Sandra, penso que agora vai ficar fácil. Exatamente igual o crédito e o débito. Nada acontece que a gente não precise passar. Por isso que não existe traição. Só existe aprendizado. Nada mais que isso. E outra, aquela pessoa foi programada por você para cumprir esse papel. A pessoa ou a situação, né? Porque traição não é só a traição de pessoas, pode ser traição de situações também. Seja o que aconteceu, foi um papel. A pessoa é como se fosse um fantoche, porém falando divinamente, para realizar uma tarefa. E tudo que nós temos que fazer é: como eu vou lidar com isso daqui para frente? Como? Essa é a nossa lição. Cada um vem para cumprir um papel. Por isso que eu vi, o Giovanni colocou aí o tal, né? Precisamos seguir o fluxo. Precisamos seguir o tal. Esse fluxo é ensinado no Oriente, foi ensinado na Índia, foi ensinado na China, ensinado no Tibete, ensinado no Egito, ensinado na Atlântida. Seguir o fluxo. Nas pirâmides do Egito, o fluxo era tão intenso, tão grande, que existia apenas uma pequena porta aberta para se entrar no ambiente da cidade. E a porta não era vigiada. Simplesmente estava ali, numa pequena fresta. Só conseguia passar por essa porta quem estava no fluxo. A pessoa que chegava ali perto sentia náuseas, chegava mal-estar se não estivesse no fluxo. Não existia nem guardião. De tão forte que era a energia, num determinado momento, que existiu isso no Antigo Egito. Vendo aqui o comentário, nem sempre é débito também somente, é aprendizado. Lembre-se que nós estamos num momento, numa circunstância, né, mundial, numa situação mundial, onde tudo favorece a loucura, tudo favorece a bagunça. Então as pessoas já não sabem mais o que querem, já não sabem mais o que faz, e tudo se transformou em algo normal. Não é isso que a TV mostra? Não é isso que a novela mostra? Até mesmo a forma de nós encararmos um relacionamento, o que é o amor, o que é meu, o que é seu, tudo isso um dia precisa ser revisto. O apego, a forma de existir, a forma de amar, a forma de querer. Imagina um prato cheio de água. Se você puxa esse prato querendo a água para você, muito rápido, se você pega o prato e puxa para você e fala, eu quero, é meu, é meu, é meu, o que vai acontecer com a água? A água vai para o lado oposto, ela cai, ela derrama e vai para longe de você.
Porém, se você pega esse mesmo prato e entrega e deixa ser, o movimento de você entregar a água vem para você. Karina, assim como ninguém é traído, ninguém é ferido. Só fere se você permitir ferir. Às vezes é complicado entender isso. Ninguém é traído, ninguém é ferido. Só existe acerto de contas. Você precisa sempre, cada um de nós precisa sempre ter o coração tranquilo. E o que tiver que ser, será mediante uma lei. Isso é lei. Que a lei do semelhante atrai semelhante. Não temos como fugir disso. Lá no fundo nós falamos, não, eu não sou assim. Mas lá no fundo, sim, nós precisávamos passar por aquela lição. Então, se algo te feriu, se algo doeu no passado, seja de quem for, agora a única coisa que nós temos para fazer em relação a isso é agradecer. Porque você está com menos dívida. E isso é muito bom, fala a verdade, menos dívida. Vou ler aqui para vocês nesse momento uma passagem que é a passagem que baseia muito do que eu faço, muito da minha vida. Que é a seguinte: toda intenção que não se manifesta por atos é uma intenção vã, e a palavra que a exprime é uma palavra ociosa. É a ação que prova a vida, e é também a ação que prova e demonstra a vontade. Por isso está escrito nos livros simbólicos e sagrados, que o homem seja julgado por suas obras. Para ser, é preciso fazer. Então, olha só. É a ação que prova a vida. E para ser, é preciso fazer. Enquanto a essa frase, talvez a semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos aprofundar, porque tem a ver com o que nós falamos sobre a Rádio da Terra em alguns níveis. Para ser, é preciso fazer. Teve uma pessoa, foi a Lígia, se não me engano, pediu para saber sobre o número 9. Então vou ler a carta número 9 para Lígia, que é o escudo do sul. Inocência, criança interior. Terra vermelha, escudo do sul, criança plena de maravilhas. Ensina-me a soltura, o riso é sua entrega. Em inocência e alegria, sorrindo eu volto a me sentir como criança. E qual é a lição, o aprendizado dessa carta e a aplicação no nosso dia? Que essa carta marca um tempo de retornar às partes infantis do ser, que não necessitam de máscaras. Observe se você não pode sentir-se mais humilde em sua presente situação, no sentido de equilibrar trabalho com lazer e saiba harmonizar o sagrado com o lado mais irreverente. Muitas pessoas têm o sagrado como algo muito sério, né? Mas o sagrado é irreverente. A alegria é sagrada. Em outras palavras, você precisa sentir-se mais leve e soltar as partes mais rígidas do seu ser, antes de seguir adiante. Essa é a mensagem do número 9. Esqueci de responder alguma coisa? Tem alguma pergunta que ficou para trás? Coloca aí no chat, por gentileza, que eu vou dar uma revisada. Amigos, aproveitando o clipe de cada um de vocês também, aqueles que tiverem algo para falar, que quiserem falar na Rádio da Terra, dar uma dica, nem que seja algo curto, simples, se você quiser passar com a sua voz, por favor, todos são bem-vindos. Se é um assunto para a evolução humana, que é a base dos estudos da Rádio da Terra, tudo é bem-vindo e cada um de nós, com respeito, vamos ouvir o outro. Se não servir para um, pode servir para o outro. E olha que maravilha. E mesmo que
algo nociva para a gente, mas é uma informação para conhecer o que o outro pensa. Então sempre vai servir, sempre vai crescer, sempre vai engrandecer. E por isso que aqui está aberto a tudo que for evolutivo. Espero que a Clara possa um dia conversar conosco sobre a Ordem Rosa Cruz. Vamos conversar sobre isso, vai ser um prazer. E também, se você tem algo que quer passar, por favor, entre em contato depois, inbox no Facebook, deixa um recado lá, que eu leio até o final da semana no máximo e já respondo para vocês, tá? E os amigos também que tenham algo a passar, professores, pensadores que vocês conhecem, né? Pode convidar, não há problema algum. Sempre estou convidando pessoas, mas nesse momento agora, final de ano, a maioria está bastante ocupada, atarefada ou, interessante, vários com problemas de saúde. Então também vamos manifestar a nossa oração, mentalização de saúde para todos. Adiantando, é um momento em que vamos ser cobrados também de quase tudo. Saúde vai ser cobrada para você prestar mais atenção. E eu quero ver se consigo um dia reunir todos nós num grande encontro para falar sobre o propósito. Um dia aí alguém, não sei se foi anteontem, perguntou qual o propósito, né, deles para conosco. Acho que foi ontem. Deles, nossos irmãos extraterrestres, para conosco. Qual é este propósito? E eu quero falar isso ao vivo com vocês. Ao vivo, olhando para vocês, olho no olho. Aí ninguém vai poder dizer que não sabe. Vamos falar agora sobre obstáculo. Obstáculo é algo que realmente às vezes assusta. Então eu vou ler para você uma definição de Jean-Yves Leloup sobre obstáculo. É preciso notar bem esta presença do obstáculo. A palavra hebraica para obstáculo é Satan. Na tradição dos antigos terapeutas, não temos que temer o Satan. Não temos que ter medo do obstáculo, porque ele é o sinal de que estamos no bom caminho. Este obstáculo vai ser uma ocasião de desenvolver nossa força, uma ocasião de desenvolver a nossa consciência. Os padres do deserto tinham uma visão positiva do negativo que pode nos acontecer. Isto não quer dizer que esse negativo é bom, que é um bem, mas quer dizer que podemos fazer alguma coisa dele. E que o obstáculo, que a manifestação do inimigo, é uma ocasião para alargar nosso coração e a nossa consciência. Meus irmãos, minhas irmãs de coração, sendo que não há mais perguntas, o que eu havia preparado para hoje já foi dito. Espero que mais uma noite nós tenhamos conseguido acessar a luz que habita dentro de cada um de nós, que tenhamos mais um dia, mais uma noite de glória, de iluminação e cura. Estamos recebendo curas, muitas curas. Por isso que às vezes a noite está um pouco tumultuada, mas é cura. Faça sua proteção, não deixe de tomar banho de sal grosso com ervas, é muito importante isso. Posso até falar mais na próxima semana sobre essa importância, o que isso traz de benefícios, caso alguém tenha dúvida. Não deixe de fazer isso semanalmente, é muito importante. Então, muito obrigado pela audiência, cada um de vocês de coração, aqueles que quiserem dar um alô, passar alguma informação, entre em contato comigo depois, inbox pelo Facebook, e um abraço no coração de todos. Fiquem com Deus, durmam com o Papai do Céu e também vamos dormir com a energia de amizade de cada um que está aumentando e se formando aqui. Obrigado, boa noite.
Então, vamos oferecer a oração do amanhecer, pois está amanhecendo, para todas essas pessoas que precisam. Quem nos colocou aqui o nome foi a Benê, Anderson Braz Escaleira e Vilma Rodrigues Braz. Ninguém mais colocou o nome, porém podemos também oferecer de uma maneira geral para mais pessoas que precisam, focando esses dois. Então segue a oração do amanhecer e durante a oração vamos focando, mentalizando. Quem puder usar a estrela da cura. E vocês não me relataram, né, mais se estão usando a estrela da cura, se estão fazendo o ritual. Preciso desses relatos, tá ok? Então, a partir de agora. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje, Pai, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver teus filhos além das aparências, assim como tu mesmo os vês, e deste modo não ver senão o bem em cada um deles. Cerra os meus ouvidos de toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre, de tal modo que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos.